Vamos falar sobre o front squat. Front squat. Outra coisa que eu gosto de falar, eu sempre pontuo, e vocês veem eu sempre pontuando coisas aleatórias em diversos vídeos, é que se eu for pegar lá a pronúncia do agachamento, não se deve falar squat, é squat. Mas isso é uma outra coisa, mas como eu já disse, é legal que nós possamos falar de forma mais próxima do que é por sermos os profissionais. Então vamos tentar se habituar a falar o squat, porque eu já tive alunos de inglês na aula que me corrigiram isso. Eu fiquei feliz porque eu falava também squat durante muito tempo. Então vamos falar do front squat, que é o agachamento com a barra pela frente. Por que eu perdi mais tempo explicando o agachamento livre, mostrando diferenças? Porque se eu tiver um agachamento livre errado, eu vou ter o front squat errado e eu vou ter o overhead squat errado também. Então não adianta eu tentar gastar todo o meu arsenal de ferramentas para corrigir outros exercícios, se o exercício mais básico eu não consigo executar com primor, de forma bem bonita, com bastante excelência, tá? De forma bem plástica. Então, front squat, eu vou pegar a barra. Lembrando, galera, vocês estão assistindo isso em casa. Se não tiver barra, pode ser um PVC, pode ser um cabo de vassoura, pode ser uma barra de supino. Você tem que conseguir botar a barra à frente e tem como utilizar todos esses materiais que eu falei aqui para servir de base para a gente fazer um agachamento pela frente, tá ok? Então, ó, peguei a barra, nesse caso é uma barra de LPO, masculina de 20 quilos, 2,20 metros de largura, joguei para cima. Primeira coisa, muita gente, e aí vocês vão ver no dia a dia de vocês, costuma agachar, fazer o padrão de movimento já com esses cotovelos para baixo. E aqui é a grande dificuldade da maioria. Nesse momento, eu tenho que jogar a barra lá para o meu pescoço. É o que a gente chama de rack frontal, de posição de suporte da barra. A minha barra tem que estar lá no pescoço, lá no meu gogó. Você não pega mais uma mão cheia, a mão não está cheia na barra. Você só está com a mão na barra, nesse momento aqui, para poder retomar ela quando quiser. Porque, na verdade, eu nem precisaria das minhas mãos na barra. Eu tenho que conseguir fazer esse rack frontal sem que as minhas mãos estejam lá. E essa é a primeira progressão para o movimento. Então, assim, se eu tiver que mostrar para vocês o passo a passo, primeiro, a parte de baixo é a mesma do agachamento. Então, eu vou fazer o meu agachamento, a minha base de agachamento igual. Então, eu vou ter peso nos calcanhares, joelho acompanhando a ponta dos pés, pés afastados na largura dos ombros, levemente rotacionados para fora. Isso é a mesma coisa. E aí agora vocês têm que entender o setup, os pontos de performance para essa barra no ombro. Então, a primeira coisa é barra bem aqui apoiada no rack frontal, cotovelos bem para cima. E aí, o que eu quero que vocês façam? Tirem. Primeira coisa, vocês têm que tirar isso. Eu quero que vocês entendam que a gente não precisa das mãos para poder fazer o agachamento. Então, eu estou no setup inicial de agachamento, mãos para frente e vou agachar com a barra dessa forma. Agachei. Subi. Agachei. Eu parado lá embaixo, a barra tem que estar nesse suporte. Se eu descer um pouco que seja meus cotovelos, desci um pouco os cotovelos, a barra caiu. E aí é isso que eu não posso deixar que aconteça. Então, como primeira progressão de movimento, primeira etapa do movimento na aprendizagem é você entender como deixar essa barra no seu ombro. Porque se eu conseguir agachar sem que as minhas mãos estejam lá, você já dominou 90% do exercício. 90%. Porque com as mãos lá, mesmo sem elas as minhas mãos serem as principais causas da barra estar no ombro, ela vai te auxiliar ainda e deixar a barra no ombro, porque você vai levemente empurrar ela um pouquinho para trás e deixar ela em contato lá com o seu gogó. E é com a garganta mesmo, galera. É a hora que dá vontade de tossir. Então, mais uma vez,
Agora, eu pego... qual é a distância? Muita gente pergunta, qual é a distância para eu pegar essa barra? Então, vamos lá. Setup de novo. 1 polegar de distância da coxa, tá? 1 polegar de distância da coxa é a minha distância de pega na barra. Então, peguei a barra com 1 polegar de distância, mais ou menos, não tem problema. Tem gente que pega um pouquinho mais, tem gente que pega um pouquinho menos, mas um padrão ali, sem receita de bolo, seria 1 polegar de distância para a coxa. Joguei lá em cima, posição de rack frontal, cotovelos muito altos, lá na garganta, dando vontade de tossir. Imagina que aqui, ó, do seu cotovelo sai um raio laser, que tem que estar apontando lá para frente, tá? Então, peguei de novo, cotovelos muito altos, ponta dos dedos, tá vendo? Ó, ponta dos dedos, não é mão cheia. Se eu encher minha mão, o cotovelo já está para baixo, eu não quero isso. O cotovelo nunca vai apontar para baixo no front squat. Para cima, muito para cima, ponteando os dedos e agacho. Agacho. Esse é o padrão. Agacho. Esse é o padrão de front squat. Muita gente fala, meus punhos doem. Dói porque você baixa o cotovelo, a barra começa a querer escorregar, não está mais em contato lá com o seu rack frontal, com a sua área de suporte. É uma barra que a gente chama de flutuante, e aí o punho começa a sofrer as consequências. Às vezes ela não está nem em contato, o cara é tão encurtado que a barra está aqui, ó, amassando o punho. Então, você não tem que sentir. Você inicialmente, por estar com essa hiperextensão de punho, você, claro, que alonga os punhos, a gente pode fazer trabalhos de mobilidade para punho. Mas se o punho fosse a principal questão, o principal problema para eu executar ou não um front squat, eu mesmo não poderia. Porque eu tenho uma placa e 11 pinos, tá? 11 parafusos para poder segurar essa placa aqui, porque eu fraturei o punho em queda de moto. Fratura de rádio distal. Então, assim, não é. A minha mobilidade é reduzida. Esse é o punho fraturado, esse aqui é o normal. Então, desculpa, não é, porque senão eu não conseguiria fazer o movimento. Agora, imagina você fazendo esse movimento com 100 quilos. Se não tiver no suporte, a barra cai para frente. Por que o front squat ele trabalha mais paravertebrais que o back squat, que é o agachamento pelas costas? Por que você pode, de repente, botar no teu programa de musculação como variação ao agachamento? Porque o agachamento pelas costas é o que eu coloco mais peso. Porque, primeiro, que meu centro de gravidade, a barra já vai estar melhor posicionada em relação ao meu centro de gravidade, que é uma linha que passa imaginária pelo meu tronco e termina no meu calcanhar, e eu tenho o meu pescoço, que faz com que a barra não caia para frente. Pessoas que botam muito peso, às vezes fazem o erro de fazer uma flexão de tronco muito grande. Quando a barra está pela frente, ela já está querendo fugir do meu centro de gravidade, a barra. E aí eu tenho que manter essa postura mais ereta, e qualquer erro de padrão de tronco, de agachamento, a barra cai para frente e eu não consigo manter. Então, esse é o erro principal. Esse, na verdade, é o benefício principal de eu fazer um front squat para pessoas na musculação, é a melhora do gesto motor do agachamento. Você vai conseguir corrigir, você vai conseguir, ele vai pegar menos peso, então eu consigo programar no momento que tem que colocar menos peso, e além disso ele tem a melhora do gesto motor e a inclusão total de ativação de cadeia posterior, de paravertebral. Beleza? Então esses são os benefícios do front squat. E lembrando, a minha mão só está na barra, para eu poder retomar ela. Então aqui, ó, vou tirar de novo, vou tentar colocar. Tirei. Colocar agora é mais difícil. Então, se eu tiver com ela aqui ponta dos dedos, o que eu faço agora? Ó, retomei ela para fazer o movimento de novo. Tá ok? Beleza? Então, próximo vídeo, vamos falar do overhead squat. Abraço.